Fala pessoal, começando aqui nosso primeiro MisaCast. Cara, isso aqui é uma realização de um sonho que já tinha muito tempo que eu pensava sobre isso, muito tempo que eu projetava e finalmente saiu do papel. E para a primeira convidada, uma convidada muito especial, que ela vai contar aqui seu testemunho de vida e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela. Estamos aqui com ela, Cristiana. Tudo bem, Cristiana? Boa noite. Tudo bem, Misael. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Isso é a primeira a estrear esse podcast aí, gente. Isso é muito bom. Tô muito feliz por você. Quantas vezes a gente conversou sobre isso, né? E Deus tem te levado em lugares e vai te levar muito mais ainda. Então, eu agradeço pela oportunidade. Amém. Muito obrigado, Cristiane. Então, queria que você falasse um pouco sobre você. Primeira pergunta, eu queria saber quem que é a Cristiana, como que você se vê, ou mesmo como que as pessoas se veem você. Então, a Cristiana é uma pessoa comum, como todo mundo. Às vezes as pessoas veem por ter escrevido um livro, né? Escritora. Mas a Cris, ela é mãe, ela é dona de casa, CLT, esposa. Eu posso falar aqui de vários ofícios. Mas o que eu quero trazer aqui hoje como uma realidade é que a Cristiana, ela é filha de Deus, filha amada. E houve um tempo que eu não tinha essa visão, essa identidade. Então hoje eu gosto de falar que a Cristiana, ela é filha. Mais do que ser mãe, do que ser esposa, hoje eu sou filha amada. Muito bom. E quando você fala sobre essa questão de identidade, nós percebemos que muitas pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade de descobrir quem é, descobrir a sua própria identidade. Como é que foi esse processo de você descobrir a sua própria identidade? Uma boa pergunta. Porque hoje nós vivemos num mundo onde a gente carrega vários rótulos, principalmente a mídia, né? A gente vende, a gente está o tempo todo a gente está se vendendo. E eu gosto de falar que a nossa identidade, ela não está ligada àquilo que a gente faz, ela não está ligada àquilo que eu penso, mas a minha identidade, ela está ligada a quem realmente eu sou. Quem realmente é a Cristiana, fora das câmeras, fora dos livros, quem é a Cristiana quando está sozinha no seu secreto. Porque falar sobre identidade hoje, Misael, as pessoas vendem muito sobre isso. Só que a identidade é algo único. Não tem como eu pegar a sua identidade emprestada e querer me passar por você. E hoje nós temos vivido num mundo onde as pessoas têm usurpado a identidade do outro. A gente tem criado um personagem de quem a gente verdadeiramente não é. Então, falando um pouco sobre identidade, hoje eu consigo ver que eu sou amada, hoje eu consigo ver que a Cristiana, mesmo que fala muito, a Cristiana que, né, tem toda essa dinâmica, conversa, gesticulando, a Cristiana que às vezes não tem tanto ponderamento para falar, mas é a minha identidade. E eu consegui me aceitar do jeito que eu sou. Porque muitas das vezes a gente ouve, né? Você não pode ser assim. Quando criança a gente é reprimido, mas você não pode rir alto, você não pode falar dessa forma, criança não fala assim. Só que criança é criança, né? A criança, ela tem a sua forma de expressar. E eu acredito que a identidade, ela começa lá atrás, na nossa infância. O que a gente foi privado, o que a gente foi corrigido, o que pode, o que não pode. E isso vai o quê? Deformando a nossa identidade. Muito bem. E, inclusive, você lançou um livro, né? Esse livro tem quanto tempo que você lançou? Vai fazer 3 anos agora, 3 aninhos. Tem como você pegar? Sim, sim. Então, o título é o quê? É O Peso da Armadura. Então, o que fala sobre esse livro exatamente? Então, ele não era para ser um livro, né? Eu fiz ele como um desabafo, um diário. O peso da armadura. Eu gosto muito de frisar qual a armadura que você carrega. O que você quer esconder? Porque todos nós temos um passado a qual a gente não quer enfrentar. E a gente usa vestes para poder ser aceito. O meu livro ele é baseado na história, primeiramente, também de Naamã. Naamã era um chefe de guerra, um homem respeitado, um homem bem visto pela sociedade. Só que quando ele chegava na sua casa, ele tirava ali as suas vestes, ele tirava a sua armadura, ele era o quê? Leproso. E houve ali um momento onde ele quis comprar a sua cura. Ele ouve falar de um sacerdote, ele ouve falar de um profeta que operava milagres e prodígios. E quantas vezes nós hoje somos assim? Nós queremos tanto ser curado que nós começamos a buscar a resposta e muitas das vezes até comprar a nossa cura. Só que a verdadeira cura, ela já tem um preço, ela já foi paga na cruz pelo Senhor. Então, quando eu me encontrei com o meu passado, eu comecei a ver, né, que primeiro, depois dos traumas que eu vivi, eu comecei a ser agressiva, né, eu comecei a ser uma criança que o tempo todo falava palavras, comunicações violentas. Depois eu me converti, fui para Cristo e eu comecei a ser o quê? Eu comecei a me vestir a armadura da religiosidade.
se esconde atrás de uma Bíblia, que crente não chora, que crente não tem depressão, que crente não tem crise de ansiedade. Então, esse livro, ele conta um pouco da minha história, mas ele traz uma reflexão. Qual que é a armadura que nós temos usado? O que nós queremos esconder? E como que foi a sua infância? Eu sei que você fala muito sobre essa questão de abuso. E como que foi a sua infância? A minha infância, no primeiro momento, nos primeiros estágios, foi uma infância normal, como toda criança, né? Uma criança que brincava. Normal que eu digo entre aspas, porque eu venho de um lar, né, disfuncional, uma mãe esquizofrênica e um pai alcoólatra. Então eu tive que tomar responsabilidade muito cedo. Eu tive que ajudar a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito presente, sempre foi muito guerreira. A minha mãe era aquela mulher que levantava cedo, capinava lote, lavava roupa, mas a minha mãe tinha crises onde ela perdia o que era, né, o mundo natural e o que era os momentos que ela vivia na sua mente, as crises que ela tinha interiormente. Então eu cresci nesse lar, mas assim, foi um lar tranquilo, ainda que tinha, né, esses momentos de crise da minha mãe, mas eu falo que uma coisa que eu falo muito no meu livro, que eu vim como bote salvar a vida na vida da minha mãe. Eu sou a última filha de 4 irmãos, então eu sou a quinta, não sou do mesmo relacionamento, minha mãe teve um último relacionamento onde eu nasci. Eu gosto de brincar que eu sou a fruta temporânea. A minha mãe me teve com 36 anos. Então, assim, e a minha mãe não queria mais ter filhos, porque a minha mãe também, ela tinha os seus traumas. E muito bem colocado que você falou, Misael, por quê? Tudo que os nossos pais, os nossos avós, bisavós passam, acaba que a gente também, criança, leva isso, né? Então a minha mãe, ela veio de abuso, de violência, e eu vivi isso também, quando um familiar chegou na minha casa. E eu quero dizer para vocês, papai e mamãe, que vai nos assistir aí, que a gente tem que ter esse cuidado. Como que a gente deixa a criança? Com quem? Ah, mas é um pai, é um tio, é um avô. Não, a gente não vê maldade. Onde a gente menos espera, muitas das vezes o inimigo mora. Sim. E comigo também não foi diferente. Claro que a violência não começou já chegando, porque se a violência tivesse dado sinais antes, não teria tomado a proporção que teve. Sim. Mas a violência, ela veio silenciosa. Primeiro ela começou com, né, trazendo chocolates, ajudando a pagar as contas dentro de casa, e isso pra gente foi um conforto, porque, né, a minha mãe era esquizofrênica, meu pai trabalhava em lavoura, né, trabalhando em roça. E eu vivia de Bolsa Família. Então, assim, quando essa pessoa veio morar dentro da nossa casa, trouxe pra gente uma falsa segurança. E por ter um lado disfuncional, não que o abuso ele tem perfil, tem cor, tem classe social, não. O abuso ele não escolhe isso. Mas quando você é uma vítima vulnerável, você está mais sujeita a isso, né? Vulnerável emocionalmente, vulnerável financeiramente. Às vezes a gente tem mulheres que passam, crianças que passam por isso por falta de paternidade, aí se apega a um vizinho, se apega a um tio, e ali começa, né, os molestamentos, começam os abusos. Então o abuso começou dentro da minha casa. Sim, e quando você fala essa questão que sua mãe tinha esquizofrenia, no caso, como que uma criança ela lida com essa questão de ter que cuidar dos pais, da mãe, no caso dos pais, porque geralmente é ao contrário. Isso, a que ponto isso pode ser bom e a que ponto isso pode ser ruim? Muito bom. Então, o lado bom, positivo, é que a gente amadurece. E a gente entende que a nossa vida ela tem desafios. Todos nós temos histórias. Só que para uma criança ter que tomar responsabilidade muito cedo, isso mexe no intelectual dela, porque nós não fomos, como você muito bem falou, né? A gente não foi preparado para cuidar dos nossos pais na infância. É o contrário, os nossos pais que oferecem proteção, cuidado, né, que provê dentro do lar. Então, assim, para mim, eu falo que até depois que eu fui para terapia, eu lembro que eu me questionava pela minha reação com a minha mãe, porque as pessoas veem eu conversando com a minha mãe e às vezes as pessoas assustam, porque eu trato a minha mãe como uma filha. E emocionalmente eu não consigo enxergar a minha mãe como mãe. Então, assim, hoje eu faço tratamento psicológico para me conseguir enxergar ela e pôr ela no lugar dela de mãe. Só que eu fui mãe, eu que dava remédio, eu que falava o que tinha que fazer. Mãe, tem consulta, tem que levantar. Mãe, nós tem que fazer isso. Mãe, então assim, esses papéis, eles foram invertidos, e nesses papéis ser invertidos eu pulei etapa. Eu falo que eu não vivi o processo de ser criança, de aprender com os meus erros, de ser corrigida onde eu errava. Eu tinha que ser adulta. E que tipo de consequência isso pode trazer de negativo para uma vida adulta? Isso gera muita cobrança,
gera uma mulher, eu falo de mim, né, particularmente, gera uma mulher que é totalmente dependente, ela não consegue depender de outras pessoas porque ela nunca foi cuidada. Então, para ela ser cuidada, ela não consegue ver nesse papel, porque ela sempre teve que se virar, ela sempre teve que fazer, ela sempre teve que estar ali para resolver as coisas. Então, isso traz insegurança, isso traz baixa autoestima, isso gera crises de ansiedade, depressão, porque foram coisas que eu vivi, e principalmente aquela famosa pergunta, por que eu? Sim, ótimo. E essa questão, você na sua infância, que nem você falou que sofreu esse abuso, você se sentia amada pelas outras pessoas? Pela sua mãe, pelo seu pai, pelas outras pessoas? Então, o amor, ele tem várias facetas, né? Hoje, na fase adulta, eu consigo enxergar que o amor, ele vai além daquilo que a gente espera. Porque nós temos uma visão de um amor que tudo nos dá e não espera nada em troca, né? É um amor, na verdade, assim, perdão, um amor que você dá e você recebe algo. Então, a minha mãe, por ela não ser presente emocionalmente, o esquizofrênico, por ele ter essas crises do que é real e o que não é, ele é uma pessoa fria. Então, ele é desprovido de afeto. Ele não é uma pessoa que te abraça muito, que te beija. Então, a minha mãe, ela tinha umas brincadeiras, né? Assim, eu falo que uma das coisas que me marcava muito, que a minha mãe, ela tinha mania, tipo assim, de fingir que tinha morrido. Ela deitava e fingia que parava de respirar. E isso dentro de mim gerava aquele sentimento de perda. Você tinha quantos anos? Os meus 6. Foi perto da época que tinha começado, né, as violências domésticas, abusos sexuais. Então, assim, esse confronto para a criança, igual você muito bem colocou, geralmente a criança, ela se sente desprotegida, ela não se sente amada. Porque você vê famílias onde os pais são normais, vamos assim dizer, né? Os pais são normais e a minha mãe, ela é diferente. Porque a minha mãe tinha crises de eu estar na escola, minha mãe me buscar na sala de aula. Vamos embora pra casa, porque alguém vai te roubar, porque alguém vai te levar, porque alguém vai fazer isso. Então, assim, eu de certa forma, mesmo sendo criança, eu consegui enxergar que tinha algo errado com a minha mãe. Mas como explicar isso para uma criança, né? Como você mostrar? Então, assim, eu falo que ela me amou da forma dela, mas eu não me sentia amada, né? Eu me sentia amada, acolhida, isso eu não sentia. Porque quando ela tinha as crises dela, ela se transformava em uma outra pessoa, então ela se tornava alguém fria, alguém distante. Então, para mim lidar com isso, eu preferia assim, a minha mãe medicada para mim poder estar perto. Então, quando a minha mãe estava medicada, ela brincava, ela era uma mãe normal. Mas quando passava o efeito, ela tinha crises, a minha mãe, ela se transformava em uma outra pessoa que eu não conhecia. Eu queria saber também, por exemplo, talvez as pessoas que estão em casa nos vendo, talvez a pessoa, talvez ela não passou por isso, e ela não consegue entender qual que é o sentimento de uma vítima, ou talvez, vamos supor assim, eu já vi relatos, talvez a criança, acho que você mesmo falou em outro podcast que eu vi, talvez a criança pode falar que ela está sendo abusada, talvez, e às vezes ela não é ouvida, não é compreendida. Eu queria saber como é que a criança se sente, como é que é toda essa situação para as pessoas de casa entender. Dificuldade na nossa cultura, os pais implantarem a educação sexual dentro de casa, né? De falar o que pode, o que não pode, onde pode tocar, onde não pode tocar. Pra mim já foi mais desafiador, porque se você pegar, eu tenho 31 anos hoje, minha mãe, né, uma mulher conservadora, uma idade mais avançada, não falava comigo sobre sexualidade. Então, pra mim, neném vinha da cegonha mesmo, se você desse um beijo, você tava grávida. E o que acontece? Quando começou a ter esses abusos, eu comecei a sentir culpa, porque primeiro começou com agressões, né, com falas, com toques agressivos, com palavras de muito baixa escala, onde eu relato no meu livro, né, detalhadamente, e depois de um tempo, a criança, quando ela começa a viver nesse ambiente, ela começa a normalizar, ela acha que aquilo ali é uma forma de carinho, ela começa a achar que aquilo ali é normal, ela não tem aquele entendimento que isso é um relacionamento entre o pai e a mãe, que isso é um relacionamento entre adulto. Ela começa a normalizar na mente dela que aquilo que está acontecendo é algo normal. Então ela começa a deixar ser levado por aquilo. Porque às vezes a criança ela não tem controle, ela não sabe pôr freio de virar e falar assim, tá me machucando, isso não pode, não quero, não aceito. A criança, ela não tem esse senso, ela não tem esse botão de alerta. Nós, adultos, temos. Só que a criança, quando ela passa por esse estágio, depois ela vem aquele sentimento de culpa, ela vem o sentimento de que ninguém vai acreditar, porque o abusador também falava isso comigo. Pra quem que você vai contar? Ninguém vai acreditar em você. E se você contar, eu vou matar você, eu vou matar sua mãe.
Então vem o quê? O medo, as pressões, né? Vem toda a situação, o ambiente, ele é todo propício para isso. Então se torna realmente... Eu ouvi uma vez, uma pessoa falou assim comigo assim, Cris, a sua história parece filme de terror. E isso, do primeiro momento, Misael, isso me machucou. Porque eu comecei a parar para falar assim, mas por quê? O abuso ele tem que ser romântico? A gente tem que romantizar o abuso? Porque infelizmente tem pessoas que não sentem dor no abuso, não são coagidas como eu fui, que me gerou medo. Mas tem mulheres, tem crianças que aprendem a sentir prazer. Né? Então romantiza isso, tem crianças que elas conseguem viver com o abusador, elas criam um amor platônico, não por causa delas, mas porque aquele abusador é carinhoso, ele beija, ele trata ela bem, e a criança começa a normalizar. Então o sentimento de normalização, e a criança ela dá sinal, a criança começa a falar, olha, pegou em mim, olha, fez isso comigo, me deu um tapa assim, olha, colocou a mão. Por que a gente tem que conversar e a gente tem que estar atento ao que os nossos filhos falam? Porque a gente tem uma mania, uma cultura que a gente fala assim, criança conta mentira. Só que a própria Bíblia fala que para nós herdarmos o reino dos céus, nós temos que ser como criança, elas são puras. Como que criança vai mentir? Eu como mãe, hoje como adulta, ouvindo o que qualquer um dos meus filhos falar, eu tenho que investigar. Tá, mas pegou como? Aonde pegou? Aonde tocou? O que você sentiu com essa situação? A gente tem que entender que a gente tem que levar a criança a se abrir, não a colocar a criança numa caixinha e falar assim, é mentira, é seu tio, jamais seu tio faria isso. A gente começa a desacreditar da vítima. Então a vítima ela começa a ser culpada e o abusador inocente. Certo. Uma dúvida que eu tenho, porque eu já vi relatos falando que, por exemplo, geralmente o abusador, ele meio que ele vai escolher o tipo de vítima, e geralmente as vítimas que ele escolhe talvez são pessoas, vamos supor, crianças mais tímidas, crianças mais caladas. Essa é a primeira pergunta. E outra pergunta que eu queria fazer, que talvez eu esqueci depois, essa questão, tipo, talvez o pai ou a mãe fala pra, tipo assim, vamos supor assim, abraça fulano, beija fulano. O que você pensa sobre isso? Muitos pontos aí, 2 pontos muito importantes. Primeiro, você falou que, né, qual é o perfil do abusador. Existe sim um perfil de abusador onde ele avalia a criança que é mais tímida, a criança que vive muito sozinha, onde os pais são ausentes, onde tem uma falta de presença masculina, porque quando o abusador ele vê que uma casa ela tem uma presença masculina presente, um homem, um sacerdote que cuida do lar, raramente isso acontece, porque ele sabe que ali se ele mexer vai dar problema para ele. Só que quando eu falo com você, que às vezes nem sempre são crianças tímidas, porque eu nunca fui tímida. Eu sempre fui uma criança muito falante. Eu fui uma criança que todo mundo brincava e falava assim, essa menina engoliu um gravador quando nasceu. Não é possível que a mãe dela colocou um gravador na boca dessa menina, que ela não para. Então, assim, eu sempre fui muito comunicativa. Então, entre aspas, pela comunicação, eu não seria um perfil para ser abusada. Mas eu não tinha presença paterna. Eu não tinha uma mãe estruturada emocionalmente, então tudo contribuiu. Por que eu gosto de falar, Misael, que a gente não pode fixar num perfil? Porque senão eu fecho os meus olhos e começo a enxergar, tipo assim, não, então são só crianças negras, não, então são só crianças tímidas, não, então são só crianças que têm lado disfuncional. Não, o abuso sexual ele está em todos os lugares. Está dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro das famílias, dentro de amizades. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Então assim, não é que a gente não vai confiar, mas a gente tem que estar, a própria palavra fala que nós temos que ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. A gente tem que ter essa prudência. Sim, e a pergunta também é sobre essa questão, tipo, os pais às vezes que falam, abraça fulano, beijo e tal. O que você pensa sobre isso? Totalmente errado. A gente forçar, porque criança ela não precisa ser forçada. Eu acho tão engraçado que a criança ela é muito autêntica, né? Criança quando ela gosta. E às vezes a gente fala assim, vai lá, abraça seu tio, senta no colo do seu tio. Para, menino, por que você não quer abraçar, você não quer beijar seu tio? É seu tio, é seu pai, é seu irmão. Amor, Misael, não é forçado. Sim. Carinho não é forçado. Carinho é reciprocidade. Eita, acho que eu errei a palavra. É recíproco, né? Isso. A gente tem que ter a gente tem que entender que o carinho, ele não é forçado, o amor, ele não é forçado. A criança, ela não precisa ser forçada. A criança, quando ela se sente segura, quando ela se sente à vontade, ela mesma vai e faz, né? Se ela vem de um lar estruturado, um lar onde os pais ensinam ela a ter educação, a gente não pode forçar. Por quê? Quando você força uma criança, vamos supor, a sentar no colo de um tio, beleza. O abusador, ele vai falar assim, senta aqui no meu colo,
Senta aqui no colo do titio. Aí vai passando a mão. Tem um filme que rola muito hoje na internet, né, falando sobre isso. O abusador sentava a menina no colo e ele começava a contar a história pra ele, e ali ele começava a molestar aquela criança. Então, isso tudo são o quê? Gatilhos. A criança vai conseguir discernir que o colo que ela sentou do pai ou do tio tem diferença do colo do abusador? Não. Ela não vai conseguir. Então, carinho não é forçado. Carinho é espontâneo. A criança faz, ela recebe aquilo ali com toda a clareza que ela tem. A criança, ela não é alguém que você força. A gente não deve forçar. Então fica um alerta para vocês aí, pais e mães, tios, né? Não force a sua criança a receber carinho ou dar carinho. Eu gostaria de saber, então, a próxima pergunta é sobre essa questão de... Quando você começou o relacionamento com o seu, até então, hoje marido, na época namorado, né? Como que foi isso? Você já tinha sido curado? Quantos anos você tem? Como foi esse processo? Então, quando os abusos começou, eles foram dos 6 até os 14 anos. Por uma pessoa foi dos 6 até mais ou menos 9. E eu gosto de falar, e eu gosto de frisar isso em todos os podcasts que eu vou, por quê? Às vezes a gente foca muito que você tem que tirar a criança do lar de abuso, né, de violência, mas, gente, não é só tirar. E tirar é muito importante, mas também precisa de acompanhamento psicológico. Ela precisa de acompanhamento espiritual, por quê? Eu saí do ambiente, mas os fantasmas e os demônios me acompanharam. Então, toda vez que eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu vivia as cenas. Perdão, algo interessante que você falou, Misael, por quê? Dos meus 9 anos até a minha fase de 13, eu comecei a ser uma criança rebelde. Querer ir pra festa, beber, me relacionar, beijar, né? Porque antigamente o nosso ficar era diferente dos dias de hoje, né? Era beijar na boca. Eu comecei a me relacionar com vários homens. Só que eu tinha medo do ato. Eu tinha medo de consumar o ato sexual. Por quê? Eu tinha na minha mente que eu já não era mais pura. Porque como eu vivi o molestamento, eu fui tocada, chegou a encostar o órgão genital em mim, então eu tinha dentro da minha cabeça, porque eu não tinha orientação sexual, que eu já não era mais moça. Só que, mesmo eu não sabendo que eu ainda era virgem, eu tinha medo. Eu tinha medo de toda vez que eu me relacionava com algum namorado, eles falavam assim, a gente vai ter que consumar o ato. E aquilo me dava um pavor, um pânico, e eu terminava os meus namoros, porque eu não conseguia ir até o final. Eu tinha medo. E quando comecei para as festas, beber, né, um dia lá, muito doida, muito louca, tive uma relação íntima, e ali eu descobri que eu era virgem. Então imagina, foi mais um trauma, por quê? Eu tinha falado com o rapaz que estava junto comigo que eu não era virgem, então ele não foi cuidadoso comigo. Então, na hora que foi para fazer o ato, eu tive mais um trauma, porque ali eu descobri que eu era moça e eu perdi a minha virgindade de uma forma brutal. Então isso gerou um trauma dentro de mim. Com os anos passaram da minha revolta, eu me relacionei com uma outra pessoa, que eu conto no meu livro, a história, e eu fui coagida, sabe? Assim, eu não falo, hoje eu tenho essa consciência, hoje a lei está do meu lado. Foi um abuso, foi um estupro, porque eu tinha 13 anos, quando ele começou a querer se relacionar comigo, ele tinha 27. Então, se hoje é abuso, lá na minha época era mais ainda. Cheguei na fase de falar minha época, gente, misericórdia, mas vamos lá. Então, quando ele começou a me coagir, ele falava comigo que se eu não ficasse com ele não ia cuidar da filha dele, e várias outras coisas. Às vezes eu andava de moto, ele falava que ia me matar, e até que um dia eu cedi e fiquei. E quando eu me relacionei umas 3, 4 vezes com ele, na última vez eu engravidei. Só que isso trouxe escândalo, porque eu era nova e ele também tinha sua esposa. Ele era um homem casado. E ali, a Cuceta lá foi na minha casa, descobriu toda a situação, e ela falou comigo que eu tinha que ir pro juiz e contar, porque era um estupro, mesmo se eu falasse assim com o juiz, olha, juiz, eu quis ficar com ele, eu quis me relacionar porque eu quis. O juiz nenhum ia falar isso, o juiz já ia falar assim, foi um estupro, foi um abuso, não pode criança, você era uma criança. Só que, Misael, penso naquela época, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha a rede de apoio que a gente tem hoje, eu não quis ir. Por quê? Eu já estava sendo julgada que eu era amante, eu estava sendo julgada que eu fui porque eu quis. Ninguém me vitimizou, ninguém sabia o que acontecia dentro da minha casa. E as pessoas começaram a me pôr como culpada, a me pôr como o famoso piriguete, né, a famosa meretriz. Então, eu comecei a guardar isso pra mim e falei assim, eu vou levar isso comigo. E eu criei isso na minha mente, porque eu ouvi do primeiro abusador que eu gostava, que eu que procurava,
sabe? Porque ele fazia o que fazia porque eu quis, ele batia na minha mãe. E quando eu fui pro segundo, ele começou a falar comigo também. Quando eu engravidei, eu falei da gravidez, ele falou comigo que eu quis ficar com ele. E ele foi embora. E nisso eu comecei a gestação e eu entrei em uma depressão muito profunda. Eu comecei ali aos meus meses de gravidez, né, no início. Eu tentei tirar minha vida. Então, assim, eu tentei ali várias vezes cometer suicídio. Só que Deus é tão maravilhoso que eu gosto muito de frisar isso aqui, que o meu filho, pela lei, foi considerado abuso. O meu filho foi considerado, né, ali um estupro. Mas eu gosto de falar que Deus, ele tem um plano em todas as coisas. Então Deus fala comigo hoje que meu filho não é fruto, e eu falo isso com o meu filho. Você não é fruto de um abuso, você não é fruto de um estupro, você é a resposta do céu na minha vida. E eu quero deixar algo aqui muito bem claro, que eu acho que eu nunca falei isso, como eu tô falando aqui, abrir dessa forma, que talvez você que vai nos assistir, né, você que está nos assistindo, tem um filho que também às vezes foi gerado por uma violência, por um abuso, e você se envergonha disso, você culpa o seu filho. Eu quero te dizer, você não é culpado e o seu filho também não é culpado. Ele não tem culpa, são duas vítimas. Meu filho tinha culpa? Não, eu também não tinha culpa. Nós dois éramos vítimas, mas levou um tempo para me entender. Só que eu gosto de falar, Misael, uma frase que acompanha a minha vida e a minha trajetória, e vocês vão ouvir várias vezes eu falar isso. Deus, ele tem anjos. Os anjos agem no sobrenatural. Mas quando Deus quer curar alguém, quando ele quer abraçar alguém, ele usa pessoas. E o meu esposo, ele veio como essa resposta, né? A minha gestação veio. Quando meu esposo me ligou, ficou sabendo da minha gravidez, que nós dois já tínhamos um caso, isso vai vir no segundo livro, né? A gente se conheceu 1 ano antes. E o meu esposo, ele me ligou e ficou sabendo da história. E nesse dia, eu estava com tudo programado para tirar minha vida. Nesse dia, eu estava com tudo programado. Ele me ligou umas 3 horas da tarde. E ali começou a nossa jornada. Não foi fácil. Por quê? Eu fui com os meus traumas e aqui colocando que, eu falo isso no meu livro, quando meu marido propôs casar comigo, me assumir com o meu filho, né, com hoje que é o nosso filho, eu mostrei as minhas feridas, as minhas lepras, mas não foi com a intenção de ser aceita. Eu queria que ele me rejeitasse, porque o amor dele não era pra mim algo que eu merecia. Eu falei assim, ó, essa sou eu, meu filho é, né, filho de fulano, foi assim que aconteceu a história, eu já carrego abuso na minha vida, eu sou doida, eu não sirvo pra você não. E ele me surpreendeu, porque ele falou, eu quero você, não importa o que você fez até ontem, eu quero você a partir de agora. Só que assim, foram processos, sabe? Houve situações de às vezes ele querer se relacionar comigo, eu chorar, eu ter crise de pânico. Ele foi muito paciente, porque às vezes eu olhava pra ele, eu enxergava as cenas dos abusadores, né, das situações que aconteceram comigo. E isso foi um processo, mesmo eu indo pra igreja, passando por cura interior, foi um processo que levou tempo, levou anos. Eu estou nesse processo hoje, né, fazendo acompanhamento psicológico, entendendo que eu sou a vítima, ressignifiquei isso, tem 3 anos, meu livro tem 3 anos, então a minha cura nasceu junto com o meu livro. Eu tive a cura espiritual, mas eu também precisei da cura emocional, e ainda não estou curada, né, aí eu estou no processo, porque a cura ela é graduativa, né, ela é dia após dia. Você citou essa questão de teve seu filho, teve essa questão que... quero entender o seguinte, no começo, como que ele se sentiu rejeitado no começo? Ou, tipo assim, talvez pela sua ferida, talvez você rejeitou ele? Se sim, como que você fez para mudar isso? O amor do meu esposo sempre foi muito acolhedor. O meu filho descobriu toda a situação com 10 anos, né? Que a gente sentou, conversou e contou toda a história para ele. Mas o que acontece? Meu filho nunca se sentiu rejeitado. Porque ele sempre teve um pai presente, né? E a gente sempre apresentou, a gente sempre amou ele, a gente sempre mostrou pra ele que ele era a nossa resposta, a gente sempre implantou isso nele, olha, você veio do céu, você é um presente na minha vida, você é um presente na vida do seu pai, você é a resposta das nossas orações. E assim, ele é um menino extraordinário. Sabe aquela criança que eu não sei se vocês já viveram isso, mas aquela criança que você vai falar, esse menino não é da terra não, ele tem algo diferente. Então, assim, eu sempre converso com ele e ele fala que ele nunca se sentiu rejeitado, ele sempre se sentiu amado. E
existe uma promessa, e eu creio que está chegando o tempo, que hoje eu conto essa história, mas haverá o tempo que ele irá contar, e vidas serão transformadas através dele. Porque, né, quantos jovens passam por isso, por rejeição paterna, materna? E eu falo assim, sim, durante um tempo eu rejeitei, eu tinha medo de não amar meu filho, eu tinha medo de não conseguir amar o meu filho. Só que o amor, ele vence, o amor, ele é muito maior. O amor, ele é maior do que qualquer dor. Uma mãe entrando na frente de uma bala por causa de um filho. Jesus morreu na cruz por nós. Então o amor, ele é o que fala a palavra, né? O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor é paciente, ele não busca o seu próprio interesse. Então o amor puro, ele cura as mais profundas feridas. Muito bom. Sobre essa questão que você falou aí, que essa cura, ela não acontece talvez num estalar de dedos, né? Ela vai acontecendo. Mas quais são os passos para acontecer essa cura? Primeiro, falar, reconhecer que você foi ferida, que você, né, foi abusada, dar nome ao abuso. Você falar pra quem? Né? Falar, contar para um amigo próximo, com alguém de confiança, o seu líder da igreja, um psicólogo, denunciar, temos que denunciar sim, sabe, devemos perdoar sim, devemos liberar a nossa alma, mas a gente também deve denunciar, temos que denunciar, porque se ele fez com uma pessoa, ele vai fazer com várias, né, eu não fui a primeira e nem a última. E então, o processo da cura, ele começa com falar. Dá nome ao abuso, porque o abuso, ele é silenciado. Eu gosto de uma história que fala de Tamar, quando ela foi abusada pelo seu irmão. A palavra fala que ela rasgou as suas vestes, cobriu a sua cabeça de cinzas e ela gritou pelo palácio. E o palácio foi ausente. O palácio foi omisso, porque eles ouviram o grito de Tamar e não foram socorrer ela. E o seu outro irmão mandou ela calar a boca. E nós devemos falar assim. Porque através da fala, eu falo com vocês que hoje tem 3 anos que eu tô nesse processo, tem 3 anos que eu falo disso, eu conto essa história. E todos os dias eu sou curada, todos os dias eu encontro com essa história. E Deus fez isso comigo, Misael. Em 2020, Deus me fez encontrar com a minha história. E eu gosto de falar que uma coisa que Deus falou comigo quando eu comecei a escrever meu livro, olha, quem não resolve pendências, mais cedo ou mais tarde ela bate na sua porta. Quem não resolve o passado, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Então nós precisamos nomear a nossa dor. Devemos buscar ajuda psicológica, devemos buscar ajuda espiritual e devemos falar com alguém de confiança. Devemos falar sim, porque o que nos cura é a fala. Muito bom. Você também, um exemplo, talvez uma pessoa que está assistindo agora, talvez ela sofreu abuso lá no passado, está sofrendo abuso no momento, e talvez ela está se sentindo que a vida dela acabou. O que você poderia falar para ela? Oh, minha querida, deixa eu te falar. Eu tenho algo lindo, uma palavra que Deus me deu quando você me convidou para esse podcast. Eu gosto de falar de Neemias. Neemias, ele estava no palácio trabalhando e ele perguntou ao seu irmão assim, olha, como está a nossa cidade e os meus irmãos? E ele não sabia que aquela cidade ela tinha sido assolada, ela tinha sido os muros derrubados, as portas queimadas. Resumindo, aquela cidade foi destruída. E quando ele descobre isso, um sentimento dentro de Neemias de dor, e Neemias começa a orar, e ele jejua, ele paga um preço, e ali o rei vê, né, a sua tristeza, que Neemias sempre foi um homem que nunca mostrou ser abalado, e o seu rei fala com ele fala que a sua cidade tinha sido assolada. Se eu não estiver enganado, Jerusalém. E ali ele vai para aquela cidade, ele vai com cartas, e ele vai para aquela cidade. Só que quando ele chega, e ele vê aquele cenário, é pior do que eu tinha relatado para ele. Tava tudo destruído, não havia mais esperança. Eu quero dizer para você, eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei quem abusou de você, porque abuso não é só relação sexual. Abuso é tocar no seu corpo sem permissão. Abuso é gritar com você. Abuso é patrimonial, né? Tem abuso de várias formas. Cosquinha exagerada é um abuso. Obrigar o seu filho a sentar no colo de alguém, você está abusando. Ter relação íntima com seu filho dormindo do seu lado é abuso. Então, se você for buscar, existe várias facetas do abuso. Então aquela cidade ela estava sendo assolada e Neemias ele chorou com aquilo. Só que sabe o que eu acho interessante, Misael? Porque quando a gente decide ser curado, o inimigo se levanta. A palavra de Deus fala que quando Neemias estava reconstruindo o muro, ele estava fechando as brechas, ele estava trabalhando para ser reconstruída a dignidade daquele povo, porque fala uma palavra lá assim, né, que aquele povo estava sendo assolado e eles estavam passando pelo opróbrio, que era o quê? Humilhação, vergonha. O abuso ele traz humilhação, o abuso ele traz vergonha, ele traz luto, ele traz morte, mas eu quero dizer para você, Deus está entrando na história, está reconstruindo aquilo que foi
derrubado. Uma nova história está sendo escrita, assim como foi escrita na minha vida. E eu acho mais interessante ainda que Deus falou comigo essa semana, eu estava orando, colocando esse podcast diante do Senhor, Deus falou comigo assim, olha, ainda que você foi destruída, ainda que você acha que você morreu, Deus está enviando pessoas para te ajudar a ser reconstruída, porque a gente não se reconstrói sozinho. A gente não consegue se curar sozinho. Pessoas curam pessoas, pessoas ferem pessoas, mas também pessoas curam pessoas. E ali, Neemias, quando ele começa a fazer aquela grande obra, a palavra de Deus fala que ele começa a ser confrontado, ele começa a ser humilhado, que levanta reis ali para falar com ele. Desce aqui, por que você está reconstruindo aí esse muro? Muitas das vezes, queridos, a gente vai ouvir na nossa caminhada. Você foi abusado, quem é você? Você foi, você viu violência doméstica? Porque você quis, a gente vai ouvir, mas eu quero te dizer, não dê vozes pro inimigo, não dê vozes pro seu trauma, sabe? Comece a falar como Neemias falou, eu estou fazendo uma grande obra a qual eu não posso parar. Se reconstruir é isso, é eu olhar e falar, eu decidi ser curada e eu estou numa grande obra a qual eu não posso parar, eu não vou dar ouvido para o que as pessoas estão falando, o que as minhas emoções estão falando, eu vou olhar para o que Deus diz quem eu sou filha, eu sou amada. E ali Neemias, e eu acho interessante, Misael, porque para se reconstruir a gente precisa de duas ferramentas. Ali a palavra de Deus fala que Neemias, ele recebeu uma direção de Deus, aonde enquanto as pessoas tinham ferramentas na mão para reconstruir aquele muro, na outra elas tinham a espada para lutar e guerrear a favor, daqueles que estavam construindo. E é assim que eu quero dizer para você que vai estar nos assistindo, você que está me ouvindo agora, eu quero dizer para você, se reconstruir você precisa de ferramentas emocionais, psicológicas, espirituais, voltar a fazer exercício, voltar a sonhar, voltar a ter metas na sua vida, isso são as ferramentas, elas estão aí para nos ajudar, médicos, a medicina está aí. E eu quero te dizer, o que nós estamos fazendo aqui hoje, um podcast, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, mas ele sozinho não é a solução. E você precisa da palavra, você precisa da espada para você lutar contra todos os dardos inflamados do inimigo. Você precisa ser corajoso, você precisa entrar para a guerra e falar assim, eu decidi me reconstruir e eu não vou ouvir o que está lá fora. Então essa passagem mexeu muito comigo, eu estava orando pedindo Deus, você que está nos assistindo, se reconstrua, busque ferramentas, busque armas, se revista da palavra de Deus, porque você buscando ferramentas e você indo para a presença do Senhor, se prostrando, não religiosidade, não placa de igreja, isso não salva ninguém, mas também não tem como eu curar só a minha emoção, eu curar só o meu emocional e eu não buscar ajuda espiritual. Espiritual, para mim, foi o pilar principal e aonde eu passar, Misael, eu vou falar do Senhor. Porque foi Deus que me restaurou, não tem como eu falar que foi só a medicina, não foi. A medicina está chegando agora na minha vida. Hoje eu faço terapia, hoje eu tenho psicólogo, mas eu vivi muitos anos guerreando essa guerra sozinha, só com o quê? Com a minha espada, com a minha ferramenta. Mas eu falo com vocês, eu caminhei com a espada, que era a palavra, e foi isso que me sustentou. Não me deixou morrer. E hoje eu tenho as ferramentas que me ajudam a reconstruir essa cristiana que um dia foi destruída. Então eu não sei como chegou na sua vida, eu não sei o que fizeram com você. Eu não tô aqui só para falar de abuso não, porque ser abandonado gera sentimento também, ser rejeitado, você ser agredido, você sofrer bullying, a gente carrega isso na nossa infância, as brincadeiras que as pessoas fazem. Então não sei o que você está passando, eu só quero te dizer que Deus está reconstruindo e fazendo uma nova história. Quais foram as decisões do seu passado que você percebeu que fizeram maior diferença? Me deixar ser curada, me permitir ser cuidada, porque foi uma das ferramentas poder me abrir. Eu ouvi muito, Misael, no início, quando eu comecei a fazer esse livro foi uma guerra, acho que é por isso que ele chama Peso da Armadura, eu tenho convicção. Eu ouvi assim, você vai ficar falando do seu passado? Você é uma nova criatura, você é cristã, você vai ficar falando que você foi abusada, que você teve um filho, que foi fruto humano pelo abuso, mas meu filho foi escolhido para o céu, no segundo livro eu falo sobre isso. Aí quem, quando tiver o lançamento, quem quiser ler vai entender lá que meu filho já foi projetado pelo céu. E então eu vejo que quando a gente fala disso, essa reconstrução, primeiro eu preciso decidir que eu quero ser curada e buscar ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então, e aceitar, não só ser deixado, algo que eu falei no podcast, que o quê? Lázaro foi chamado para fora, ele estava atado e ele foi desatado. Para a gente ser desatado, a gente precisa se permitir. Eu preciso permitir. Não tem como, Misael, eu querer te ajudar. Eu gosto de falar que os traumas emocionais, ele é como você está afogando.
uma pessoa joga uma boia. Se você não querer aquela boia, você não querer aquele bote salva-vidas, você vai morrer afogado. Então eu preciso permitir ser salva. Eu preciso permitir ser curada. Eu preciso permitir ser cuidada. É fácil? Não. Voltar a confiar? Não é fácil. Eu falo por experiência própria. Eu sempre achava assim, o que é que meu marido tá querendo? Né? O que é que esse homem quer? Mas o amor ágape, ele não busca o seu próprio interesse. Então, é muito sobre isso. E como é que você enxerga seu futuro? Eita, o meu futuro tem muitas metas, né? Muitas promessas. Agora estou indo para o 2º livro. E eu gosto de falar, Misael, por quê? Esse livro não seria o primeiro. Não foi o primeiro. Deus me entregou o meu 2º livro numa recâmara, num retiro espiritual. E ele falou comigo que era para mim falar sobre o amor de Deus comigo. Como que Deus cuidou de mim. Ainda que pareça impossível tudo que eu vivi. Mas Deus sempre me guardou. Para que algo pior não acontecesse. E ali, eu questionei muito Deus. Por quê? Por que a minha história? Por que a minha história? Não foi isso que o Senhor me prometeu. E até um dia que Deus virou para mim e falou comigo, você não pode ser amada, você não pode se permitir enquanto você vive preso no seu passado. Por exemplo, Misael, alguém te feriu, numa amizade. Você vai conseguir confiar nas outras amizades? A gente sempre vai ter aquela reserva, né? A gente sempre vai ter aquela resistência. Sim. Ah, não, a pessoa, o que a pessoa tá querendo? Porque a gente foi traído. Acho que principalmente, que você tá falando, principalmente quando você é adolescente ou na infância, que você tende a generalizar tudo, né? Talvez quando você é adulto, você consegue assimilar uma coisa ou outra, mas uma criança não consegue isso, né? Verdade. O adolescente. Então, assim, hoje eu olho e Deus falou muito forte isso comigo. Você só pode se lançar no meu amor quando você deixar o peso do passado para trás. Essa história vai caminhar comigo, ela é minha história, ela faz parte não só de mim, mas de milhões de pessoas, não só mulheres, não só crianças, adolescentes, homens, isso também existe, tá? 30%, né, de 100%, 70% são mulheres e 30% são homens. Então existe abuso, existe violência com homens, sexo masculino, né? Então eu acredito que quando eu falo sobre essa cura é sobre isso. Eu encontrei a cura através de escrita. Né, de fazer palestras, de dar entrevista, de contar a minha história. Quando eu conto a minha história, eu também estou sendo curada todos os dias, eu estou acessando algo dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha, essa força, né? Então Deus me levantou. Então meu futuro hoje, eu me enxergo aquilo que Deus já falou que Ele me levaria. Deus falou que Ele me levaria em outras nações, para honra e glória de seu Jesus, né? Não para minha glória. Esse livro, foi Deus que me deu, Deus me deu tudo. Até as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Só que hoje o livro já está em 2 países diferentes. Hoje chegou em Portugal e também já chegou lá nos Estados Unidos. Então, assim, de qualquer forma, eu estou indo. Talvez ainda os meus pés não pisaram, mas a minha história já chegou. Então, quando Deus ele tem um propósito, hoje eu consigo ver o meu futuro isso, curando vidas através da minha história. Aquilo que um dia me machucou, aquilo que um dia foi morte, hoje eu quero gerar vida nas pessoas. E nas palestras que você vai, tipo assim, logicamente que as pessoas devem vir até você falando alguma coisa. Tem alguma coisa que geralmente as pessoas falam, lógico, né, coisas que você pode falar, né? Geralmente o que as pessoas falam com você sobre a palestra, sobre o livro, que você possa compartilhar? Eu gosto de falar aqui que eu sou ousada, tá, gente? Não pra minha glória. Hoje eu recebo convites, sim, que as pessoas me procuram. Mas tudo é questão de semeadura. Quando eu comecei o meu livro, eu comecei a falar. O que eu faço? Como que eu posso dar entrevista? Como que faço para fazer uma entrevista? Como que faço para dar uma palestra na sua igreja? Como que faço para dar uma palestra na sua empresa? E eu mesmo comecei ali a correr atrás. Deus me deu esse dom para honra e glória do Senhor Jesus. Mas hoje as pessoas me ligam, me falam, Cris, hoje eu quero trazer você na minha igreja para falar para mulheres, você se importa, tem alguma coisa que você não quer falar? Eu falo, olha, a minha vida ela é um livro aberto, não tenho dificuldade com nada, porque, Misael, aquilo que a gente esconde é porque a gente não foi curado. Se você tem medo de falar algo é porque você ainda não foi curado naquela área. Então hoje eu não tenho vergonha, meu passado eu não tenho vergonha nenhuma. Eu falo que o meu passado, ele é maravilhoso, por mais que ele foi doloroso, Deus escreveu uma nova história, porque através do meu passado eu sou a mulher que eu sou hoje. Eu ouvi uma fala um dia falando assim, se você pudesse voltar no passado, o que você mudaria? Eu não mudaria nada. Porque se eu mudasse uma vírgula, eu não teria o esposo que eu tenho, não teria a família que eu tenho, eu não teria o Deus que eu sirvo e eu não teria a história que eu carrego. Então, a gente precisa aceitar. História triste todo mundo tem. Todo mundo tem. Seja as pessoas negras, né, seja o que for, todo mundo tem. Então,
histórias existem, mas não é o que aconteceu comigo, é o que eu vou fazer depois disso. Eu agora tive entendimento, eu fui abusada, agora eu vou procurar ajuda. Eu vou decidir ser curada. Sim, e se uma pessoa quiser te contratar para uma palestra, o que ela tem que fazer? Como é que funciona? Eita, Glória, gostei dessa palavra, me contratar. Então, é só entrar lá no meu Instagram, Cristiana Guerra, __. Você vai ver um pouquinho da minha história, algumas palestras que eu já fiz, algumas entrevistas. E, assim, entrou lá, já te direciona para o meu WhatsApp, é só me mandar mensagem, eu terei o maior prazer. Ah, Cris, você cobra? Não. Hoje eu trabalho muito com oferta, né? Porque eu falo que não tem como eu cobrar aquilo que Deus me deu de graça, né? Deus me deu o meu livro. Então, assim, eu acredito também que as pessoas, elas têm esse senso, elas têm esse coração voltado. Então, assim, as pessoas semeiam na minha vida, eu recebo, né, muita semeadura na minha vida, muita semente. Então, assim, precisou de uma palestra na sua escola, precisou de uma palestra na sua empresa, na sua igreja, seja onde for, eu vou. Deus mandou, eu tô indo. Muito bom. E hoje, esse livro, já tem um tempo que você escreveu, né? Tem quanto tempo que você escreveu? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Depois desse livro, você fez outra edição ou não? Não chegou a fazer? Cheguei. Vai chegar agora, né? A remessa, porque eu tô tendo tanto pedido. Já vendi mais de 250 cópias. Não só vendi, doei muitos livros também, porque é sobre isso, né? Mas hoje eu tô no 2º livro e também eu tô na 2ª edição dele. Então tem mais livros, mais deles chegando, mais volumes, né? Então a gente foi pra 2ª edição. Eu falo assim porque talvez a pessoa... A mente vai mudando, a visão, então, querendo ou não, a pessoa vai acrescentando mais coisas, não vai? Ah, não, isso eu não mexi, não. Não? Não. Ah, eu só sim, fiz a 2ª edição com mais cópias. É o testemunho. Ele é o testemunho. Então eu falo que eu não quis sim. mexer. O 2º agora está vindo, porque ele é um complemento desse. Ele é após entendi. o abuso. O que eu vivi após isso, quais foram as escolhas, né? E você vai seguir essa linha de falar sobre abuso, ou você pretende escrever sobre outros assuntos, outros temas? Não, eu agora estou escrevendo sobre cura. Sim. Meu passado ficou lá, tá aqui, ó. Sim, tá registrado. Então agora eu tô falando sobre cura. Por quê? Não é só... Porque hoje eu trago consciência, né? O abuso. Eu vivi o abuso. Mas e aí? A pergunta que você me fez, existe vida após o abuso? Existe! Então agora eu tô trazendo isso, existe uma vida após o abuso, existe profissão após o abuso, existe autoestima após o abuso, existe família após o abuso, existe servir a Deus, servir o próximo após o abuso, existe uma vida após o abuso. Então hoje eu tô trazendo isso, uma vida após o abuso. Sim, muito bom ouvir você, eu tenho certeza que essas palavras edificou a vida de muitas pessoas. Amém. E foi muito bom. Logicamente a gente aprende, deu vontade de falar algumas coisas pessoais, mas prefiro falar em off, mas eu queria que você falasse aqui uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Aqui não dá para me ver nessa. Qual a mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Que esse podcast, em nome de Jesus, vai alcançar milhares ou milhões de pessoas, né? Amém. Então, eu quero dizer para você que está me assistindo, né, que você não é culpada, você é a vítima. Não foi sua culpa, não foi porque você quis, foi umas circunstâncias. Eu gosto de dizer, Misael, que às vezes a gente não tem controle daquilo que acontece na nossa vida, mas a gente tem controle do que a gente decide que a gente vai fazer. Então, o que hoje eu trago para você, eu gosto muito de uma fala de um filme que me marcou muito, que chama O Menino de Ouro, que fala que a nossa vida ela é uma caixinha de surpresa, onde a gente quer espiar, mas a gente não pode, uma caixinha de mistério. Às vezes a gente quer saber o que vai acontecer, né, na hora que eu sair daqui, mas a gente não pode. Então vamos viver o hoje, vamos ser felizes, vamos abraçar a nossa história, acolher a nossa história, mas também reescrever uma nova página. Não, até aqui foi ferido. Não rasgue, não jogue fora a sua história. Valorize ela. Mas dê novo sentido para isso. Volte a se exercitar, volte a sair. Hoje eu tenho um grupo de amigas onde a gente sai uma vez por mês. Quando a gente não sai, a gente junta uma com a outra. Isso me curou de depressão, isso me curou de crise de ansiedade. Então, assim, tenha pessoas que estão no mesmo foco que você, que te ajudam, chama pra sair, chama pra tomar um sorvete, não importa, ou às vezes só pra sentar numa praça, né, e fazer o que você tá fazendo hoje. Gente, que lindo o projeto do Misael, né, de estar sentando na praça e perguntando às pessoas qual é a sua história. E o que eu deixo pra você aqui hoje qual é a sua história? O que você não quer contar e que no dia que você decidir, vidas serão transformadas através da sua escolha. Muito bom, então nós estivemos aqui com a Cristiana Guerra, né? Isso Cristiana aí. Guerra, guerreira. Amém. Então, assim,
se esse podcast fez sentido para você, que você possa compartilhar ele, né? Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa de cura. E além disso, se você é pastor ou se você é evangélico, que você possa levar ela, né, para estar dando uma palestra, que eu tenho certeza que é uma palestra, eu creio que é dessa forma, talvez para a pessoa que já foi abusada, que já foi ferida, mas também serve como alerta, né, como uma forma de prevenção, em si, para a pessoa entender como que funciona toda essa questão, como se proteger, como se prevenir. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, Cristiano. Muito obrigado. Amém. Valeu, Zael. Tamo junto.